Todo mundo busca o contentamento e a felicidade, não é verdade? Tudo que nós fazemos é porque nós almejamos satisfação, ou no momento, ou depois. Às vezes a satisfação vem na hora, às vezes ela vem no futuro, mas tudo que nós fazemos é na intenção de ter alegria. Eu nunca encontrei nenhum louco que fizesse algo deliberadamente querendo ficar insatisfeito e infeliz. Não sei se vocês já encontraram algum doido assim, pode ser que exista. Mas a verdade é que nós queremos a satisfação, não é verdade? Porém, é possível que eu e você estejamos a boicotar o nosso próprio contentamento ao negligenciar um princípio divino que traz ordem para a nossa vida. É um princípio muito específico que eu vou falar hoje. Eu vou dar algumas pistas para vocês. Ao negligenciar esse princípio divino para uma vida ordenada, sem caos, nós aumentamos a nossa dificuldade de concentração e de tomada de decisões. Se a gente não obedece esse princípio divino, aumenta o risco de depressão para aqueles que não o seguem. Também aumenta o risco de hipertensão, AVC e infarto. Você já está ficando curioso, que princípio que é esse? Quem não segue esse princípio aumenta em 3 vezes as chances de se tornar diabético em algum momento da sua vida. Quem não segue o princípio específico que a gente vai tratar hoje, algumas pesquisas demonstram que por não segui-lo, na prática a pessoa pode até mesmo desenvolver uma doença que nos assusta muito, Alzheimer. Vocês querem saber qual é este último princípio dessa série para reordenar a vida? Sim ou não? Alguém quer evitar esses problemas? Sim? Em instantes eu vou falar. Só para introduzir a resposta. Você sabe que Deus fez os seres humanos pouco menor do que Ele. Deus compartilhou com os seres humanos criatividade e a capacidade de se relacionar. Deus compartilhou com eles sua glória, sua honra. Então o ser humano tem muitos atributos que Deus tem. Por causa disso ele é capaz de grandes coisas. O ser humano, nós somos prova disso, é sim muito poderoso, mas não é onipotente. A nossa força se esvai, ela é finita e precisa ser recarregada de tempos em tempos. Por isso, nós precisamos sempre praticar o princípio do descanso. Hoje o tema é esse, o princípio do descanso. Eu quero convidar você para nós orarmos, para Deus falar o nosso coração. Senhor, nós queremos seguir a Tua instrução para uma vida plena e perfeita. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração nesse instante. Que seja a Tua voz, ó Deus, a tratar com carinho e instruir cada um desses que se aproximaram desse momento hoje, na esperança de Te adorar, mas também de ser alimentados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, esse momento, nós rogamos, e todos aqueles que concordam, dizem amém, no nome de Jesus. Amém. Depois de 2 anos de pandemia, nós encaramos esse desordem que afeta muita gente, e está todo mundo tentando se reordenar. Vocês viram que hoje, poucas pessoas estão com a máscara, porque muita gente já não via a hora de jogar no lixo, né, e não ter que usar mais. Eu fiz a primeira compra em 2 anos, sem usar a máscara essa semana. Tem outros que se sentem mais inseguros aqui, a liberdade é para todos, ninguém vai criticar ninguém pelo uso ou pela falta do uso, não é? Mas as coisas estão voltando ao normal, interiormente e exteriormente também. Está todo mundo aí começando a frequentar a igreja, as atividades da igreja estão voltando ao normal, mas alguns de nós já percebeu que não é tão simples assim. E que algumas coisas estão fora do lugar, até dentro do coração, nos sentimentos e nas emoções, e precisa colocar em ordem. Se você quer organizar a sua vida, se você quer organizar a sua casa, hoje já não é incomum você ir lá no YouTube e escrever como organizar a casa, ou como manter organizada, como organizar a gaveta, como organizar o armário, como organizar as finanças. Quando a gente quer resolver algum problema, a gente procura alguma instrução para fazer o caminho mais fácil, ou pelo menos mais eficiente. E se nós quisermos reorganizar a vida, em quem nós vamos? Quem nós buscamos? Quem é que pode nos ajudar
a reorganizar de fato? Nós sabemos que devemos ir para a Bíblia, e por isso nós temos estudado o capítulo 1 de Gênesis e alguns pedacinhos do capítulo 2, porque Deus é o autor da vida e é o único capaz de nos ajudar a reorganizar as coisas, acabar com o caos e também iluminar quando a gente entra na sombra e na escuridão. Se você perdeu a série, qualquer um dos sermões que foram pregados nas últimas semanas, vai estar disponível tanto no canal do YouTube da igreja, quanto no meu canal. No meu canal está só a mensagem, lá no da igreja está o culto inteirinho. Eu te aconselho a voltar e ouvir de novo, porque certas coisas a gente só muda depois que a gente aprendeu bastante, vocês já devem ter visto isso. Para te ajudar, a gente fez algumas frases para calar fundo no nosso coração cada um dos 6 princípios que a gente está aprendendo. Me ajudem aí? Não é para ler onde está verde não, é para ler tudo. Vamos lá. A palavra de Deus dissipa as trevas e coloca... Eita. Pronto. Além da palavra de Deus, existe controle remoto. Vamos lá. A palavra de Deus dissipa as trevas e coloca ordem no caos da minha vida. É para você acreditar nisso. O mundo era sem forma, era vazio, e quando Deus falou haja luz, a escuridão deu lugar para a luz. Quando Deus mandou haver separação, houve separação, Deus organizou as coisas através da palavra. Da mesma forma, quando nós sentamos no culto, ou na nossa casa, e abrimos a palavra de Deus para estudar, essa palavra assimilada na mente e no coração, e colocada em prática na vida, traz ordem para a vida sim. Nesse instante, se você está sentado aqui na igreja, tem gente que antes de Jesus a vida era uma tremenda bagunça, mas hoje, porque se aplicou durante décadas a ouvir a palavra de Deus, a vida é reta, a vida tem ordem, tem direção, tem propósito. Deus mudou através do ouvir a palavra. A gente concorda com isso? Segunda frase, Deus me chamou para coparticipar de sua obra em mim e no mundo. Deus é soberano, faz o que Ele quer, mas Ele fez o ser humano capaz de exercer responsabilidade. Deus deu para a gente criatividade, Deus deu para a gente sentimentos, emoções, afeições, para que nós possamos abraçar o projeto dEle, e buscar esse projeto, e criar junto com Ele, coisas boas, coisas novas, e consertar também o que está errado. 3, eu vou começar, continuar e concluir o trabalho que me cabe. O princípio que nós vemos aqui foi o princípio da ação, do trabalho. Deus trabalhou por 6 dias e Ele não deixou nada pelo meio do caminho. Ele criou a luz, terminou. Ele criou a divisão, terminou. E Ele foi trabalhando incessantemente até criar o mundo inteiro e o universo como nós conhecemos. Nós somos criaturas de Deus e também devemos trabalhar. Isso significa que as coisas não se arrumam sozinhas, você precisa se envolver, começando, continuando e concluindo. Amém, meus irmãos? Nós vamos trabalhar até Jesus Cristo nos chamar, certo? Certo? Mas nessa hora o ânimo vai embora, né? Eu não sei não, hein? Eu espero que você guarde isso no seu coração e abrace o trabalho nesse ano de 2022. 4, a vida é como uma maratona, por isso devo desenvolver um bom ritmo. Não é uma corrida de 100 metros, você não pode ir rápido demais, senão você se esgota, e você não pode ficar parado, senão você nunca chega no final. Então, por favor, preste atenção dentro, olha para o ritmo, melhora o ritmo, e olha, se você cuidar do seu ritmo, você começa devagarzinho, mas você vai criando força e resistência, e daqui a pouco você está até um pouquinho mais rápido. Amém, meus queridos? Sim, estamos juntos? Vamos lá, semana passada, eu sinto um santo contentamento fazendo o bem feito que tenho que fazer. Deus olhou para cada uma das etapas da criação e falou, ficou bom. E quando Ele terminou tudo, ficou muito bom. Deus parava para sentir contentamento no que Ele fez bem feito. Nós devemos fazer e sentir prazer fazendo. Em qualquer área que Deus nos colocou para trabalhar. Mas nós devemos também sentir contentamento porque estamos fazendo o melhor que podíamos fazer.
Você está vivendo com Deus o melhor que você poderia viver? Se você começar a se esforçar para isso, o seu coração se enche de alegria por estar se esforçando numa direção que é justa, que é correta, que é o que Deus deseja. Assim a gente experimenta contentamento. Agora, a capacidade de se contentar no que a gente faz é diretamente afetada pelo descanso. E aí eu entro no assunto de hoje. Quando nós descansamos de forma adequada, isso favorece o contentamento. Mas se nós descansamos de forma inadequada, isso inviabiliza o contentamento. Vocês concordam comigo? Já aconteceu com você de ter todos os motivos para estar feliz, mas porque você está cansado, você está irritado, está cuspindo marimbondo, como a gente dizia lá em Minas Gerais, porque não descansou. É importante esse princípio do descanso. Quando nós aprendemos na semana passada que devemos trabalhar sim, e trabalhar bem, fazendo bem feito, eu não quero que você imagine que precisa produzir cada vez mais. Não é essa a minha intenção. Você não deve produzir a qualquer custo. Você precisa encontrar um equilíbrio entre produção e capacidade de produção. Se você exagerar na produção, sem cuidar da sua capacidade de produzir, você vai estourar esse equilíbrio e aí não vai haver contentamento de jeito nenhum. Esse princípio eu tirei do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, ok? Tem que cuidar não só do que eu produzo, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, mas também da minha capacidade de produção. Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só o equilíbrio, produção, capacidade de produção no carro. Se você trabalha com carro, e está com muito cliente, levando gente para lá e para cá, tem muitas corridas, e não consegue enxergar condições de parar o carro para fazer uma manutenção durante um dia inteiro, você vai perder negócio, então você não faz isso. Se você continuar repetindo isso por muito tempo, o que vai acontecer? Você vai perder o carro, que é a sua capacidade de produção, e vai perder também as corridas, porque o povo precisa ir, vai contratar outro, e aí você vai perder também a produção. Bom exemplo? Deu para entender? Mais um, vamos supor que você abriu uma pizzaria, e a sua pizza é assim, maravilhosa, muito boa, tão boa que você conseguiu uma boa carteira de clientes. Agora tem gente que não janta mais, pede pizza na sua pizzaria e ainda fica bravo que você não abre na segunda. Pizzaria está bombando. E aí você começa a aumentar o teu lucro e pensa, uau, o negócio tá funcionando. Quem sabe eu possa aumentar ainda um pouco mais os meus ganhos, economizando na matéria-prima. Mas você não busca só um produto mais barato. Você pensa também, se um produto um pouquinho de menor qualidade, vai aumentar o meu lucro aqui um pouquinho, talvez valha a pena, e aí você começa a investir numa mussarela, que não é tão gostosa, quanto a mussarela com a qual você iniciou a sua pizza. Você vai acabar perdendo os clientes, não vai aumentar os lucros, e até mesmo pode falir a pizzaria. E daqui a pouco está com uma plaquinha lá, passa o ponto. Já viram isso? E na vida? Como é que a gente entende o equilíbrio produção e capacidade de produção na vida? Se você demandar demais de si e não se cuidar, não vai dar conta de qualquer forma. É preciso achar o equilíbrio entre as atividades que são renovadoras de vida e as atividades que são gastadoras de vidas. Não faz sentido você ficar renovando se você não vai gastar, mas também não faz sentido você gastar tudo ao ponto de esmorecer e não ter mais salvação, nem médico, nem remédio mais dá jeito. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Na sua vida, durante a semana, tem um monte de coisa que você faz que te esgota, drena a tua energia. E você precisa achar aí no meio da balança outras atividades que aumentam a sua capacidade, a sua vitalidade. Eu coloquei um exemplo aí, descanso, exercício, alimentação. Eu deixei um mais importante de fora, daqui a pouco a gente trata dele. Do outro lado, eu tenho que estudar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que resolver os problemas dos meus filhos, eu tenho que trabalhar. Tudo isso demanda. E se você, isso aqui acontece muitas vezes, quanto mais atividade você tem para fazer, mais você tem, cada vez você tem menos tempo para aquelas coisas que renovam. É ou não é?
Ah, eu tenho um trabalho para entregar. Onde é que você tira? Ah, não vai dar tempo de eu descansar. Vou ter que ficar até mais tarde. Vou ter que acordar mais cedo. Não vai dar tempo de eu brincar com meu filho. Não vai dar tempo de eu fazer isso porque eu estou com prazo aqui. Eu estou com esse negócio acumulado. E aí você se descuida. O N. Cordeiro chama isso de suicídio. Você mesmo para de dar o que você precisa e aumenta a sua entrega até esgotar toda a sua energia de dentro para fora. Tem muita gente vivendo assim hoje. Eu diria para vocês que eu estou assim hoje. Eu preciso encontrar um equilíbrio e tenho me esforçado para isso e por isso tenho compartilhado com vocês. Por isso, o princípio do descanso é muito importante. E ele tem a ver com 2 ciclos presentes lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis. O primeiro ciclo é o ciclo diário. Deus nos deu um ciclo que se repete todo dia com 24 horas de 60 minutos. O sol nasce, o sol se põe, e aí nós temos esse ciclo que se repete. Nós estamos acostumados a dizer que o dia começa de manhã e termina à noite. Dia e noite, e é assim que a gente costuma entender. No entanto, quando a gente vai para a Bíblia, e eu vou pedir a tua ajuda, vamos lá, Gênesis 1, versículo 5, a noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Essas mesmas palavras se repetem nos versículos 8, 13, 19, 23 e 31, só muda o dia. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia, e assim por diante, até o sexto. Quem é que está errado nisso aqui, gente? Será que Deus não comeu bola e trocou aqui? Como é que é? A noite passou, e aí veio o dia, veio a manhã, e depois da manhã, encerrou? Parece que não encaixa com a maneira como nós enxergamos um dia completo. Na sabedoria bíblica, até o termo original é entardecer e amanhecer. Primeiro anoiteceu, depois amanheceu, correu o dia e assim acabou. Primeiro veio a noite, o descanso, e depois veio o dia, trabalho. E quando a gente tenta mudar a nossa cabeça, alguns podem até reagir, não, mas o que isso tem a ver? Isso aí não é nada demais, isso não altera nada. O dia continua tendo 24 horas, não importa se eu conto daqui, se eu conto de lá, vão ser 24 horas, não vai mudar a ordem dos fatores. Povo inteligente. O dia continua com 24 horas, pastor, o que muda? Se eu entender como a Bíblia está dizendo aí, noite primeiro, tarde primeiro, dia depois. Ué. Sabe qual que é o problema? Nós descansamos do lado errado do dia. Ou nós temos a tendência de priorizar o trabalho e menosprezar o descanso. Sim ou não? Nós descansamos o que dá para descansar, ao invés de descansar o necessário para conseguir trabalhar. Primeiro a gente se esgota, e depois a gente tenta descansar para recuperar pelo menos um pouquinho. E aí no outro dia, as coisas começam de novo, e você vai de novo, você encara de novo. O descanso está do lado errado do dia. O descanso fica no que sobra, enquanto ele devíamos começar por ele. Eu espero que isso esteja ficando claro para você. Agora isso foi escrito por Moisés há milhares de anos. Nesse século, foi descoberto um tal de ciclo circadiano. Sabe o que significa? Cadê os inteligentes aí da matemática? Agora eu quero saber do português. O que significa ciclo circadiano? Ciclo diário. Está escrito aí. Circadiano é cerca do dia, né? Circadiano, vem do latim. É diário, é a mesma coisa. Inventaram um nome bonito para isso, ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? É o período de 24 horas em que o relógio biológico interno regula a digestão, o estado de vigília, o sono e a temperatura corporal. É isso. Deus colocou dentro da gente um relógio, e esse relógio regula as nossas funções automaticamente. A gente não cuida disso, do mesmo jeito que a gente não cuida para respirar, a gente não cuida de outras funções, como essas que estão aí, né? Digestão. Você fica pensando, vou digerir. Não, você come, o corpo faz o resto.
Mas como isso se processa durante o dia, a gente não sabe. O estado de vigília, você acorda e está atento. Daqui a pouco você está com sono. Quem foi que pediu para o teu corpo ficar com sono? Quem foi que pediu para o teu corpo acordar? O ciclo circadiano, esse relógio corporal, biológico, que controla até a temperatura. Isso foi descoberto por esses médicos aqui, não vou falar o nome deles, mas em 2017, a descoberta deles foi tão importante que eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Dentre todas as descobertas de 2017, a deles foi considerada a mais importante e relevante para a saúde dos seres humanos. Não é brincadeira, o negócio é sério. Existe uma lei natural impressa em nosso organismo e determinada em grande parte pela duração do dia. Se você olhar essa imagem, você percebe que quando o sol amanhece, a cor dele é meio amarelada, meio avermelhada. Para quem acorda cedo, sabe exatamente como é que é. Quando você olha lá, o dia vai amanhecendo amarelo e ele vai ficando cada vez mais iluminado. Esse ciclo circadiano é influenciado diretamente pela exposição a diferentes tipos de luminosidade ao longo do dia. Deus criou para ser assim, e o nosso corpo reage a isso dessa forma. É aula de ciências por enquanto, mas é porque a ciência descobriu a sabedoria divina, tá bom, meus irmãos? Fica comigo aí, vamos lá. Qual que é o problema? O estilo de vida moderno iluminou todos os momentos da nossa vida diária com a mesma intensidade e com a mesma temperatura. Quando você vai comprar uma lâmpada para a sua casa, qual que você compra? Que cor que ela é? Branquinha, né? Mais chique, né? Deixa tudo mais claro, parece que você está debaixo do sol do meio-dia. E aí lançam uma mais forte, você bota uma mais forte para iluminar melhor, né? Sabe que uma vez um amigo meu foi me ajudar a instalar os carpetes de madeira lá em casa, né? O compensado lá, e a gente fez isso de madrugada. E ele começou a reclamar da minha luz, eu fiquei com vergonha e comprei umas mais fortes, porque realmente era sofrível. Mas quem estava errado era a gente estava fazendo aquilo de madrugada. O sol já foi embora, e nós iluminamos artificialmente a nossa vida. Isso só começou a trazer prejuízos para a saúde há pouco tempo. Vocês devem se lembrar que a lâmpada só foi inventada no dia 21 de outubro de 1879. E mesmo quando ela foi inventada, ela era uma lâmpada incandescente. Qual era a cor da luz que ela fazia? Amarela. Antes de invenção da luz, como é que os nossos antepassados faziam para ter algum tipo de iluminação à noite? Vamos lá, pessoal, participem. Lamparina, fogo. Que cor que é o fogo? Amarelo. A turma podia até, o sol se pôs, vamos fazer uma janta, vamos fazer uma fogueira, vamos cantar, vamos brincar. Mas eles ficavam ali em volta da fogueira, cantando, conversando, contando o caso, exposto a uma luz fraca e amarela. O que isso ia causar no organismo deles? Sono. Vocês vão ver daqui a pouco. Quando inventaram a lâmpada incandescente, a mesma coisa. O problema é que em 1938 foi inventada a lâmpada fluorescente. Não satisfeito, o ser humano inventou em 1958 a lâmpada halógena. Não satisfeito, em 1989 surgiram as lâmpadas LED, mais econômicas. E agora você tem LED filamento, que são vários LEDs interligados, você bota lá, ela rosqueia lá, só que agora já tem amarela também, viu? Para você, já vai pegando aí a pista para melhorar a sua noite do sono. Olha aqui, o ciclo circadiano expresso numa imagem. Por volta das 6 horas, a hora que o dia amanhece, o seu corpo, quando exposto à luz, começa a parar a produção de melatonina. Você já deve ter visto isso na TV. A melatonina é um hormônio que produz sono. Então ele para de produzir, que é para o teu corpo despertar. Lá por volta das 9h30, você tem um pico na produção de cortisol. Cortisol é um estimulante para você ficar
pronto para o trabalho, pronto para encarar os desafios. E isso vai acontecendo e acontecendo, como está aparecendo aí para você. Não dá para ler, eu vou ler para você, né? Às 10 horas é o período de maior alerta de uma pessoa que tem um ciclo comum e normal. E assim ele vai, encara o meio-dia, lá pelas 14h30 ele tem mais coordenação motora, no final da tarde ele tem mais potência física, e isso pode facilitar para ele fazer os exercícios. Às 18 horas o sol se põe, a pressão sanguínea está forte, mas ela vai começar a diminuir depois que lá pelas 19 horas o corpo diminui a sua temperatura. E lá pelas 9 horas da noite, início da produção de melatonina. Que hora que você deita mesmo? Se está sendo produzida a melatonina, 4 horas depois que o sol se pôs, mas você ficou exposto a essa luz aqui que me ilumina. Que hora que vai começar essa produção de melatonina? Nunca. Quando ela começar a produzir, você já está levantando de novo. Porque você não se expôs ao escuro. Você não seguiu o relógio biológico que Deus te deu. O nosso organismo ele é inteligente. Ele é programado para se ajustar ao período de 24 horas. Só que o nosso estilo de vida atual é extremamente prejudicial ao relógio biológico natural que Deus fez. Nós atrapalhamos, sem querer, o nosso próprio descanso. Sem descanso não temos contentamento. Sem contentamento fica difícil seguir os outros ritmos de vida que Deus nos deu. Nós quebramos uma lei natural. Só tem um problema. Você não quebra uma lei natural. Não existe maneira de quebrar uma lei natural. A gente aprendeu aqui um tempo a lei da inércia. Um corpo parado tende a permanecer parado, a não ser que outro corpo haja sobre ele com uma força maior para jogá-lo em movimento. Ali atrás do Vitor e da Rosana nós temos uma parede parada, certo? Eu poderia pedir, deixa eu ver, para o Celinho, vou pegar o Celinho. Celinho, vem daqui, pega a velocidade e vai correndo e bate naquela parede, com a cara. O que vocês acham? Ele vai quebrar a lei natural ou ele vai se quebrar? Não, a gente pode colocar alguém mais forte, não adianta. Não tem força para quebrar uma lei natural. O que acontece com a gente é que nós vivemos achando que não, nós podemos burlar essa lei, mas a gente não quebra ela. Ela quebra a gente. E eu percebo na minha própria vida o estrago por não saber disso aqui. Por não colocar isso em prática, a sabedoria divina, no estilo de vida, no ritmo de vida e até na hora do sono. Deus sabia que você precisava, Ele não te fez todo poderoso, te fez poderoso, mas a sua força esvai. Então Ele inventou uma maneira de te fazer descansar, de te fazer dormir, para você se renovar e encarar o próximo dia. Sabe quais são os efeitos de um ciclo inadequado na vida do ser humano? Maior dificuldade de concentração e de tomar decisões. Às vezes você está tomando decisões ruins só porque você não está dormindo direito. Maior risco de obesidade. Tem gente que faz dieta e nunca emagrece. Talvez. As pesquisas demonstram que quem dorme menos de 4 horas consome quase 600 calorias a mais do que alguém que dorme normalmente. Aí já descobriu quem é que está dormindo pouco. Aumenta o risco de hipertensão, AVC e infarto. Quem aqui está planejando ser hipertenso, ter AVC ou sofrer um infarto? Levanta a mão para eu ver. Mas se você não está cuidando do seu sono, você está planejando sim. Agora eu vou assustar também, né? Tem mais 2 aqui. Aumenta em 3 vezes a chance de se tornar diabético. Assusta, né? Quem não segue essa instrução tem dificuldade de atingir as fases mais profundas do sono, chamados de N3 ou REM. Esse sono dura 1 hora, 1 hora e pouco, 1 hora e 40. Mas quem não segue o ritmo certo, seguindo o respeito com a luz, tem dificuldade de dormir o sono profundo. Sabe aquele sono que é até difícil de acordar a pessoa? Os meus filhos não têm problema com esse sono. Eles apagam. Eu não gosto nem que eles dormem na minha cama, porque depois, para levar para a cama deles, é difícil. O Levi não dá para pegar mais e dorme no beliche de cima.
Você pega o menino, vamos para a cama, ele sai andando para o corredor. Sobe a escada do seu beliche, ele fica perdido, ele está dormindo. Já aconteceu de eu colocar ele na cama, ele subir, porque eu não consigo pegar ele, e acordar no outro dia e não saber como foi parar lá. Ele subiu dormindo. O sono REM, o sono profundo. Mas se você não está conseguindo atingir esse sono nas suas noites, se você não está conseguindo, aumenta o risco de depressão, porque é dormindo profundamente que ocorre o processamento de aprendizados e emoções vividas durante o dia. Sabe aquelas emoções difíceis de processar? O sono profundo ajuda a processar. Quer mais um? Está difícil, já está pesado, né? Se você não dormir esse sono profundo, isso vai acabar esgotando o sistema nervoso simpático. Qual que é o sistema nervoso simpático? É esse sistema nervoso responsável pela nossa reação adequada às situações de emergência ou estresse. Né? Você vê uma coisa, você corre, você pega, esse é o nervoso simpático. É aqui, olhar, ver, correr, pegar, reagir. Quando você usa o sistema nervoso simpático, é adrenalina, tudo mexe. Só que esse sistema do acordado, né, é o que mais gasta energia. O teu cérebro é o órgão que mais gasta energia, pensar, ficar atento, trabalhar, resolver problemas, né, e gasta muita energia. E consome tanta energia que a única maneira de você recuperar é desligando o cérebro. E em qual momento ele é desligado? No sono profundo. No sono que é leve não funciona. Você já deve ter visto isso. Você dorme pensando, você sonha, você fica com aquele negócio, mas não desliga, porque a cabeça está lá. Precisava atingir aquele pico. Alguns de vocês devem lembrar quando era criança. Eu me lembrei agora. Eu lembro que quando eu era criança era tão bom. Eu deitava na cama, parecia que ela me abraçava. Aí eu fazia assim, que delícia, deitar nessa cama aí, aquela roupa de cama lavada pela minha mãe, né, e tal, eu deitava. Gente, o negócio era tão bom que se eu, por algum motivo, acordasse para fazer xixi, eu voltava e continuava o sonho de onde eu parei. Não estou brincando, era impressionante, tomara que o sonho volte. Continuava dali, ia fundo, acordava pleno, pronto para jogar bola o dia inteiro. E dormir de novo, sono profundo. Última coisa, quem não dorme esse sono profundo, tem 30% maior chance de desenvolver demência. Porque durante o funcionamento do cérebro, durante o dia, ele vai juntando algumas substâncias que são importantes para a proteção dele, essenciais, como por exemplo a substância beta-amiloide. Só que essa substância, quando ela se acumula no cérebro, ela forma placas. E essas placas são o primeiro sinal da doença de Alzheimer. E que hora que elas saem, pastor? Sono profundo. Você está respeitando o seu ciclo diário? Espero que sim. Eu tenho muita coisa para falar, então vou embora. Além do princípio do descanso ser aplicado num ciclo diário, ele também é aplicado num ciclo semanal. Deus nos deu 7 dias de 24 horas. Vamos lá? No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Gênesis 1 mostrou que o dia começava com a noite, começava com descanso e depois ia para o trabalho. Gênesis 2, 1 a 3, a mesma coisa. Para o ser humano, ele foi criado no 6º. O 7º dia foi dia de quê? Para Deus foi de descanso do trabalho. E para o ser humano, descanso do quê? Descanso para começar a trabalhar. Eu estou falando para vocês que a vida nossa começa com um descanso. Gente, vocês não estão entendendo. Eu desrespeitava muito tanto o ciclo diário quanto o ciclo semanal. Por exemplo, domingo cheio, vou começando a ficar cheio de novo, eu começo a ficar até empolgado. Escola dominical, eu acordo cedo, já preparo as coisas, venho aqui, volto para casa, pega a criançada, vem para cá, dei aula aí para a classe de casais que começou hoje, daqui a pouco eu falo os avisos no final do culto. Volto para casa, almoço, ajudo um pouquinho a minha esposa, venho para cá, resolvo mais alguma coisa, volto para lá, pego, menino tinha aniversário para ir no buffet hoje, levei o menino, voltei, e aquela loucura, daqui a pouco termina o meu domingo, eu falo, hoje eu trabalhei, hein?
Foi bom. Agora eu mereço relaxar. Eu mereço fazer o que eu gosto. E aí eu pego o bendito do celular. E tem série, tem filme, tem notícias que eu perdi o domingo inteiro. E tem porcarias também, né? Que cor que é a luz do celular, meus irmãos? A luz que nos acorda, a luz que nos deixa desperta, ela é que cor? Azul. Tira o meu sono. E por causa de não respeitar o ciclo diário no domingo, eu estrago o ciclo semanal, porque eu começo a segunda-feira, primeiro dia de trabalho, arrebentando. E atrapalhei a terça, quarta, quinta, até voltar. É tarde. O ciclo semanal é importante. Ela começa com descanso. Para Deus, Ele separou para a gente esse sétimo dia para nós descansarmos. Olha a continuação do versículo. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo. Então são duas atividades. O sétimo dia foi abençoado e foi declarado santo, pois foi o dia em que Ele descansou de toda a sua obra de criação. Abençoado e santificado por Deus. Isso é reforçado depois nas palavras e ordenanças para a vida plena e abençoada que Deus deu para o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 a 11, eu não vou colocar aqui, então se quiser abrir a sua Bíblia e conferir, é agora. Êxodo 20, de 8 a 11. Deus disse assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo, igual está aqui. Você tem 6 dias na semana para fazer os seus trabalhos habituais. A NVI fala para fazer todo o seu trabalho. 6 dias. O trabalho do trabalho e o trabalho de casa. 6 dias. Para você fazer todo ele. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. E aí ele fala, nem você, já falou ninguém, né? Mas para explicar, porque tem gente que acha que ninguém é uma pessoa, né? E aí bota o ninguém de castigo e vai trabalhar. Não, vamos lá. Nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, que a gente pode pensar, não, mas a mulher tem que trabalhar, porque senão os homens não podem descansar, então bota as filhas para trabalhar. Não, nem as filhas, nem os servos, nem as servas, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Versículo 11, o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias, no sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Você está respeitando o sábado? Olha para cima que eu fico com vontade de falar, né? Tá, me respondeu. Uma vez eu fui dar aula no seminário a pedido do pastor Silas e falei desse princípio para a gente ter saúde. Os seminaristas riram da minha cara. Aí eu não deixei barato. Falei, então tá, então vocês vão ensinar o povo da igreja a fazer isso, mas vocês não precisam fazer, vocês estão acima da lei, é isso? Aí eles ficaram quietos. Na pandemia de Covid, uma coisa que me chocou bastante, assustou, foi que dentre todas as ocupações, o que mais assustou foi o percentual de pastores que morreu por conta do Covid. Por que será? Será que isso tem alguma relação? Não sei te dizer, mas pode ser que sim. Não consegue ter tempo de descanso. Eu sou seminarista durante a semana, trabalho na igreja no final de semana, eu não tenho tempo de descanso. E às vezes, vocês também, gente que não está envolvida com o ministério, começa a viver a vida sim, emendando um dia no outro, todo dia de trabalho, todo dia de ansiedade, todo dia de estresse, todo dia um emendado no outro, dorme mal, encara de novo, dorme mal, encara de novo, emenda outra semana, o mês, fica torcendo para chegar às férias, para descansar 2 dias, aí acabou a férias, volta de novo. Nunca para, nunca descansa. Desobedecer essa norma é sinal, meus irmãos, escutem isso, de arrogância, de obstinação. O povo de Judá, igual a gente, também desobedeceu e pagou caro por essa atitude. Quando a gente avança no tempo, depois que Judá foi cercado pelos babilônicos, a cidade caiu por conta dos seus pecados. E Neemias foi levantado para reconstruir os muros. Aparece esse versículo aqui no livro dele, Neemias 9, 14 a 16.
tu os instruíste a respeito do teu sábado santo. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos, uma arrogância, rebeldia, e não deram atenção a teus mandamentos. Deus fez questão de mencionar que eles desobedeceram os outros, mas também pagaram caro porque desobedecido esse em específico. Não obedeceram o ciclo semanal. Orgulhosos, as coisas para eles, eles simplesmente arranjaram uma desculpa para não obedecer. Não vou obedecer não. E não é a mesma coisa que a gente faz hoje. Não seja orgulhoso, não pense assim, não, hoje as coisas são diferentes, aquele templo era diferente, o jeito que a vida funcionava era diferente, esse negócio de sábado é coisa de outra cultura, de outra época, que não se encaixa mais na realidade do mundo pós-moderno. Ou então pensa assim, não pastor, eu estou entendendo o que você está falando, mas é que você não sabe, eu vou explicar uma coisa para você, cada um tem uma força, tem uma energia, né? E eu sei me cuidar. Eu sei me cuidar, eu sei o que estou fazendo. É outra maneira de falar, eu sou orgulhoso, eu que sei o que é bom para mim. Deus sabe não, eu que sei. Ou então ser teimoso, tempo é, completem a frase por favor, tempo é, quem tiver na internet escreve no chat, tempo é dinheiro. Quantas semanas a gente tem no ano? 52. Se você trabalhar os sábados, vamos deixar 2 lá para o final do ano, mas se trabalhar 50, quanto que você ganha de mais de dinheiro aí? Hã? Quantos meses a mais? Faz as contas. E é assim que o povo pensa. Pastor, um dia a mais de lucro, vezes 50 semanas, equivale a quase 2 salários extra por ano. Eu vou fazer isso agora, mas eu prometo que eu vou descansar depois. E pum! Força na produção, sem cuidar da capacidade de produção. No dia que ele falou, vou descansar, meu filho, agora não, agora você vai sofrer. Porque tem que cuidar de tudo que está estragado. A alma, a mente, o corpo, tudo errado. E você não vai conseguir curtir a sua vida e ter contentamento nela mais, porque não seguiu a instrução divina. A falta do descanso semanal, pelo menos um dia, demonstra muitas coisas sobre o caráter de quem não obedece esse mandamento. Primeiro, que a gente adora o resultado do trabalho, e não o Deus que chamou para trabalhar. Pastor, eu tenho que trabalhar porque eu preciso disso, eu não consigo viver sem isso. Ao invés de pensar, Deus, eu preciso do Senhor, é sem o Senhor que eu não posso viver. Também mostra que a pessoa considera que o trabalho é mais importante que o descanso. E não é. Os dois são importantes. O descanso é necessário para o trabalho. 3. Mostra que a pessoa confia em sua própria força e competência mais do que na providência de Deus. Eu tenho que trabalhar, senão vai dar tudo errado. E não confia que Deus pode prover para ele. Vocês lembram, meus irmãos? Deus mandava o pão do céu. Eles tinham o trabalho de sair fora da tenda e juntar e fazer bolo e comer. No 6º dia, Deus falou para eles, trabalho dobrado. Tem que pegar para 2 dias. Porque no 7º dia não ia cair. O que o povo fez no sábado? Saiu para pegar, não tinha. Mas Deus tinha feito cair mais na sexta para dar para o sábado. É importante a gente entender que Deus que nos sustenta de segunda a sexta dando energia. Segunda a sexta, não, segunda a sábado, né? Dando energia e força, é o Deus que nos sustenta quando a gente está descansando. Ou os passarinhos trabalham muito preocupados com o que vão comer todos os dias da vida deles. Acho que não, né? As minhas galinhas só se preocupam em ficar falando. E eu boto a ração lá para elas. Se eu trato assim as minhas galinhas magrelas, né, que nem bota ovo direito, o que Deus não faz pelos seus filhos, que Ele ama? Quando a gente faz isso, a gente sacrifica
a comunhão com Deus, porque a gente não separa tempo para Ele naquele dia. A gente sacrifica a comunhão com a igreja, porque não vamos para a igreja ter comunhão com os nossos irmãos. Nós sacrificamos também a comunhão com a família, porque tem que trabalhar até nesse dia. E também a comunhão consigo mesmo, porque você não teve tempo para si, para parar, para relaxar, para refletir. É muito importante ter um dia de descanso. O dia de descanso não é seu, é de Deus. 6 dias Ele te deu para você usar da melhor forma possível, seguindo os princípios dEle. O 7º dia, Ele te emprestou para você fazer do jeito que Ele quer também. Tem que fazer o que Ele quer. Todo o seu trabalho em 6 dias, o 7º é de Deus, é consagrado para descanso. Só que para você conseguir descansar no 7º dia, que está o pulo do gato, você tem que ter trabalhado os 6 a contento. Porque se você não trabalhou os 6 a contento, o que acontece no sábado? Sobrou coisa. Sobrou coisa, o que você faz? Não, agora eu tenho que terminar. Estragou o seu sábado. Então nós precisamos descansar primeiro, e encarar o negócio com força plena, dar conta do recado e descansar no 7º dia. E aí eu pergunto, qual que é o 7º dia? Vamos ver se o povo sabe. Qual que é? Qual que é o 7º? Gente, falando sábado. Vamos ver se a turminha está ficando mais corajosa aqui. Quem acha que é sábado? Levanta a mão. Vamos lá. Sábado é o 7º dia. Olha, o povo está começando a criar coragem. Tá certo. Quem acha que é domingo? Alguns acham que é domingo. Quem acha que é outro dia? Nem sábado é domingo, mas pode ser outro dia. Parabéns para os gatos pingados que levantou no último. Se eu vou dizer qual que é o 7º dia, depende de onde você começa a contar o primeiro. Você começou na segunda, o 7º é domingo. A nossa semana de trabalho começa que dia, meus irmãos? Quem trabalha fora na empresa, que dia começa? Segunda. Então que dia que é o 7º? Domingo. A maioria de vocês, o dia de descanso foi hoje. Eu espero que você tenha descansado. Ok? Foi hoje. Hoje não é meu dia de descanso. Não é. O meu dia de descanso é sábado, foi ontem. A minha esposa pegou meu filho e me deixou com os 2 sozinho, então foi meio difícil descansar, mas nem tanto. Eu vou dar um pulo do gato para vocês, ok? Vou mostrar como é que funciona esse descanso daqui a pouco. Mas é importante você entender que você precisa de um. Pode ser terça, pode ser quarta, pode ser qualquer dia, mas é importante trabalhar 6, descansar o 7º. Deus fez você para funcionar assim. Agora, o que fazer e o que não fazer nesse dia de descanso? Tem muita gente que fica confusa a respeito disso, porque ele fala, não fará trabalho algum. Então tem gente que não quer ter nem o trabalho de colocar a colher na boca. É isso, não pode fazer nada. Os judeus religiosos da época de Jesus, eles eram tão preocupados com esse negócio, que eles tinham medo de comer um ovo no sábado. Porque vocês lembram, o dia deles começava a que hora? Às 6 da tarde, começou o dia. Então alguém chegava com um ovo lá para eles. E eles perguntaram, pai, esse ovo está meio quente. Onde você pegou? Peguei lá. Que hora que a galinha botou isso aí? Porque ele ficava preocupado da galinha ter botado depois das 6. Que se botou depois das 6, ele quebrou o sábado da galinha. Não pode comer. Gente, eu não estou brincando, vocês estão rindo. Eles tinham discussões, os mestres naquela época, preocupados o que quebrava o sábado, o que não quebrava o sábado. Por exemplo, eles tinham que preparar a comida para o sábado, que dia? Sexta. Então eles preparavam o pão dobrado para comer no sábado. Colocavam no forno. Mas às vezes, está mais frio, está mais úmido. Quem é cozinheiro sabe, o pão demora um pouquinho mais para ficar assado, não é, gente? Quem já assou pão em casa sabe como é que é. Muita coisa interfere. E aí, passou das 6. E agora? Come o pão, não come o pão. Aí veio alguém e falou assim, gente, é o seguinte. Se o pão fez casca na sexta, deu 6 horas, já tem casca, pode comer tranquilo, que não quebrou o sábado. Aí eu, legal. Aí um mais bobinho perguntou, mas casca em cima ou embaixo? Ou só embaixo? Aí começou o problema de novo. Gente, é uma loucura. Porque eles levavam o negócio ao pé da letra e não entenderam o espírito da coisa. Eu não quero que vocês caiam nessa armadilha.
O espírito da coisa é o seguinte: Deus sabia que você não é uma máquina que consegue trabalhar sem parar. Então Ele te deu um dia de presente para você descansar e se renovar. Esse é o espírito da instrução. Descansar do trabalho significa que você está aproveitando o presente de Deus para você. Não é você que está dando um presente seu para Deus. O sábado não é um presente seu para Deus. O sábado é um presente de Deus para você que você está deixando embrulhado e não está usando para o seu próprio mal. Por favor, cuide disso. Para mim, Jesus é o melhor exemplo do que se pode fazer e do que não se pode fazer no sábado. Ele é o modelo. Por exemplo, ele descansava sim, mas descansar do trabalho não significa deixar de fazer o bem, se você tem a oportunidade de fazer. Jesus ensinou isso. O que é certo fazer no sábado, o mal ou o bem? E depois de ter feito essa pergunta, o que ele fez? Curou um doente. Posso fazer o bem no sábado? Deve. Aproveite as oportunidades para fazer o bem no sábado. Descansar do bem, aliás, do trabalho, também, descansar do trabalho, também não é desculpa para se dedicar ao mal e ao banal. Eu fiz muita coisa boa, agora chegou sábado, eu preciso descansar, então você se dedica ao mal. Está errado. Por exemplo, os fariseus não quebravam o sábado e ficaram bravos com Jesus porque ele curou uma pessoa no sábado. Ficaram tão bravos que saíram dali e se reuniram para planejar a morte de Jesus, no sábado. Depois de Jesus perguntar para eles, o que é lícito fazer no sábado, o mal ou o bem? Jesus fez o bem, ele saiu para fazer o mal. Talvez você não esteja nesse caminho, mas talvez você esteja dedicando o sábado para algo banal. Não pode fazer isso também, porque o sábado é santo. O sábado é santo. Ele precisa envolver uma reverência. Eu posso assistir um filme? Depende de que filme é esse. Eu posso brincar com os meus amigos? Depende da brincadeira. Mas não dedique o seu sábado para algo banal. Algumas tarefas não podem ser evitadas. Por exemplo, Jesus estava passando no meio de uma lavoura, os discípulos pegaram espiga de trigo, debulhavam na mão, sopraram e comeram. Os caras pegaram no pé dele, estão trabalhando. Jesus falou, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus. O meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Preparar aqui, debulhar espiga e comer, não pode? E ele chamou a atenção deles por essa disposição deles legalista. Não quero que vocês sejam assim. Olha o pulo do gato. O meu trabalho de segunda a sexta é com o quê? Com a cabeça. No meu dia de descanso, passar um aspirador, por exemplo, é relaxante. Ainda mais porque, às vezes, eu coloco um fone e ouço uma pregação, ouço uma música. Me descansa a parte que está cansada e eu redimo aquele momento. Ok? Olha aí, fica a dica. Às vezes você descansa, dando conta de certas tarefas. Se a sua mulher lava a louça de segunda a sexta, vou te dar uma dica. O sábado dela você lava para ela, você não lava durante a semana, não é isso? Amém, irmão? Olha, eu ouvi um homem falando amém aqui. Falou mais alto que a mulherada, eu acho que é ele que está lavando. Tem que trocar. E assim o outro descansa e renova as suas baterias. Ok, pessoal? Eu imagino que vocês estão acompanhando aí, estão entendendo a ideia por trás disso. O sábado deve ser seguido e aplicado na sua vida como um presente para você. Isso não é legalismo, é um presente. Agora, outra coisa que é muito importante, Jesus no sábado ia para a sinagoga. Era o dia que eles adoravam a Deus, era o dia que eles estudavam a palavra. Para vocês se encaixa perfeitamente, dia domingo. Agora tem escola dominical de manhã para os casais, para os jovens e adolescentes, e para as crianças, e para quem quer fazer parte da igreja, os primeiros passos. Começou hoje, se você não veio, ainda está em tempo. O que você vai fazer domingo?
No seu dia de descanso, você vai descansar o corpo e alimentar a sua alma, alimentar o seu coração com a palavra de Deus. Tem gente que descansa no sábado para poder te servir no domingo, com o que Deus sabe que você precisa. Meus irmãos, pandemia está indo embora, é hora de você começar a se cuidar, buscando fazer o que o sábado foi definido para fazer. Então você vai descansar do trabalho, amém? Vamos, pessoal, vai descansar do trabalho no sábado. Se o seu sábado for domingo, amém. No 7º dia você vai descansar. E você vai adorar a Deus. Não só na igreja, sozinho também. Comece o seu dia com oração. Vai começar mais tarde, não tem problema, mas começa com uma oração. Engrandeça a Deus. Venha cantar aqui na igreja, junto com a gente no culto à noite. Venha celebrar junto com os outros irmãos. Use o seu 7º dia para exercitar a confiança de que você trabalhou, você fez a sua parte, agora Deus trabalha por você. E você descansa, porque Ele sempre cuidou e sempre vai continuar cuidando. E aí você vem para a igreja praticar a comunhão, porque Jesus estava na sinagoga com os judeus, muitos nem gostavam dele. Jesus estava no meio do povo, no sábado, curando os enfermos, orando e comendo também, por que não? Jesus comeu na casa de Marta, Jesus comeu na casa de Pedro, da sogra dele, sei lá qual que é, se os dois moravam junto, mas que dia que era? Sábado. E Jesus estava lá junto com eles. Comunhão. O dia de sábado pode ser uma boa oportunidade para você visitar os amigos, ou então para receber visitas, sem inventar muita coisa, porque senão aí já vira trabalho de novo, pressão de novo, ok? Tem gente que vai receber uma visita e já quer deixar tudo maravilhoso, então você deixa no 6º dia. E não fica com muita coisa, não, senão você deixa de ser Maria e vira Marta, preocupado com um monte de coisa. Jesus fala, uma coisa só é necessário. 7º dia eu posso evangelizar? Deve. Jesus pregou no 7º dia, Jesus evangelizou. Muitas vezes Jesus trabalhou até tarde, desrespeitou o ciclo diário. Sim, mas Jesus também soube descansar e dormir profundamente até no meio de uma tempestade. Jesus é o modelo e eu espero que você siga isso de agora em diante. O ciclo diário e o ciclo semanal devidamente respeitados são muito importantes para o corpo, para a mente, para você ter saúde. Eu não quero ter que acudir você no hospital porque você teve um AVC, você teve um derrame. Eu não quero ter que procurar um amigo para atender você porque você está precisando de um psicólogo, porque você está depressivo. E porque eu não quero isso, eu estou compartilhando para você aquilo que eu tenho trazido para a minha própria vida. Eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso cuidar de mim, para eu poder trabalhar melhor, para eu poder ser bênção nas mãos de Deus. Senão não sou. E assim você também. Agora, se você descuidou, se você já bagunçou a sua vida, possivelmente você está que nem esse cara aí. Você está certo. Você está certo. Mas você já está esgotado. Meu querido, eu estou assim. Esgotado. Eu abri uma brecha e essa brecha me quebrou. Estou tentando me reconstruir. Não é só a mente, não é só o corpo. Até a alma parece que fica sobrecarregada. Profundamente sobrecarregada. E se essa é a sua situação, eu quero te convidar para ver as palavras de Jesus em Mateus 11, versículo 28 até 29. Quando ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei. Vamos ler mais uma vez, meus irmãos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Eu vou terminar com essas palavras, porque nós somos mestres em estragar a nossa própria vida.
não fazemos esforço algum, parece que é a nossa tendência caminhar para essa situação. No entanto, Jesus Cristo é especialista em consertar esse tipo de problema. E é por isso que eu queria que você escutasse o convite dele para você que está cansado, quebrado, sobrecarregado. Para você que tem carregado esse fardo por muito tempo e se sente mal, se sente doente, se sente desmotivado, se sente emocionalmente quebrado, Jesus está convidando a vir até ele para encontrar alívio. Presta atenção, por favor, só mais uns minutinhos. Quando você vem a Jesus, e nós vamos fazer isso agora, durante a canção. Quando você vem a Jesus, o alívio é imediato. Vocês sabem que é assim. Alguns de vocês passam a semana sem se cuidar. Mas aí no final de semana vem para o culto. Levanta a mão e canta. Ouve a palavra. Ora, pede perdão, se sente perdoado. E volta para casa como, meus irmãos? Leve. O alívio é imediato. No entanto, viver um estilo de vida equilibrado não é imediato. E é por isso que o convite de Jesus não é só venha a mim. O convite de Jesus também é deixe eu lhe ensinar. Eu te dou o alívio agora. Mas se você não aprender de mim, você vai se cansar de novo, você vai se esgotar de novo. Então, deixe eu te ensinar. Nós estragamos a nossa vida aos poucos, até ela ficar do jeito que está. E para arrumar as vidas, também vai ser aos poucos. Um passo de cada vez. Jesus vai enchendo a gente aos poucos. Enchendo aos poucos. A cada dia vivido do jeito certo, a gente enche um pouco mais. Até o momento, meus irmãos, que nós estamos transbordando, repletos da vida divina, por viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Então eu quero te convidar a responder a esse pedido de Jesus hoje. Seja você cristão ou não, eu quero que você dê uma resposta nesse instante. Se você está aqui na igreja e essa palavra é para você, eu queria que você se manifestasse levantando a sua mão dizendo: sou eu, pastor. O Senhor pregou para mim hoje. Eu já entreguei minha vida para Jesus, agora eu quero aprender esse ritmo dele aí. Eu cansei de ir no ritmo do mundo, eu cansei de ir no ritmo do meu coração, eu quero o ritmo de Jesus. Desse que ele falou aí, que ele é manso, que ele é humilde, que ele caminha com calma, na velocidade que eu consigo, sou eu. Eu queria que você levantasse sua mão. Você que está assistindo pela internet ou depois, escreve no comentário: eu sou essa pessoa. Amém. Eu vou orar por você. Senhor Deus, junto com os meus irmãos, ó Pai, nós estamos vivendo um tipo de vida que não é sustentável, que não respeita os limites que o Senhor colocou no nosso organismo. E por conta disso, Deus, estamos sofrendo, cansados, sobrecarregados, mesmo depois de já ter entregue a vida para o Senhor, o que é ainda mais lamentável. Mas nós sabemos, ó Deus, que se nós ouvirmos a Tua voz e começarmos a obedecer a Tua instrução, capacitados pelo Teu Espírito, nós viveremos essa vida plena e vamos aprender a andar no ritmo de Jesus, no mesmo ritmo em que Ele caminhou, às vezes acelerando, às vezes caminhando mais devagar, mas sempre presente no momento, pronto para agradar o Pai e cuidando de si, para poder cuidar melhor dos outros. Senhor Deus, abençoa meu irmão, a minha irmã, todo mundo que se manifestou pedindo: sou eu que preciso aprender isso. Deus, aceita a oferta deles e o compromisso deles, e os abençoe e os ajude conforme a Tua promessa. Amém. Mas pode ser que tenha aqui alguém que ainda não veio a Jesus, não entregou, e está vivendo como um doido, seguindo o ritmo lá de fora, dia, noite, noite e dia, tudo a mesma coisa, não sabe nem para que direção está indo, cansado, sobrecarregado. A primeira coisa que você precisa é vir a Jesus para receber o alívio que muitos já receberam. Se é o teu caso, eu queria te convidar a fazer uma oração junto comigo. Eu vou pedir ajuda dos meus irmãos para repetir essa oração.
entregando o seu coração para Jesus, dizendo: cansei de viver para mim, eu preciso de um mestre, eu preciso de um guia, e Jesus é o melhor. Você pode repetir comigo a oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, eu quero compartilhar o teu jugo, e para isso eu me livro do meu. Eu entrego ao Senhor as minhas preocupações, eu entrego ao Senhor os meus pecados, o fardo pesado que eu carreguei, de mágoa, de amargura, de culpa, eu entrego ao Senhor nesse instante. E eu quero receber essa vida nova que o Senhor tem para mim, esse alívio que o pastor falou, traz sobre mim. Entra no meu coração, seja o dono da minha vida, porque eu estou entregando toda ela para o Senhor nesse instante, em nome de Jesus, amém.